Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, convidado pela UMP para a gente dar a nossa posição como igreja a mais um tema do debate que a UMP tem criado aí toda terça e toda quinta-feira, né? E o tema que nos passaram nessa semana, para terça-feira, foi homossexualismo. Então, antes de entrarmos propriamente dito no texto bíblico que nós vamos ler e na nossa posição, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a posição da igreja em relação a esses temas que estão sendo consultados na nossa página da UMP é sempre uma posição bíblica, tá? Em momento algum nós queremos nos mostrar aqui pessoas que fazem distinção de outras pessoas, pessoas que não aceitam a posição de outras pessoas, tá? Nós não somos assim, nós respeitamos todo mundo. Você é muito bem-vindo na igreja, tá? O seu comentário é muito bem-vindo na nossa página aí, depois que você vê o tema e também a devocional, você tem todo o direito de poder questionar, poder falar, mas nós não temos nada contra pessoas, tá bom? Então, o nosso tema, a ideia é nós colocarmos a posição bíblica, que é a posição da igreja em relação aos temas que nos são colocados. Então hoje, o tema, como eu disse, é homossexualismo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O texto que nós estamos falando aqui de Paulo aos Romanos, ele é bem claro em relação às coisas que desagradam a Deus, né? Se você tem a sua Bíblia aí, você quiser dar uma olhadinha, tem um texto em negrito aí, né? Geralmente as Bíblias da Sociedade Bíblica tem, especialmente essa que a gente está lendo, que é a revista atualizada, tem a idolatria e depravação dos homens. Então esse texto, do versículo 18 até o versículo 27, que foi o que nós lemos, ele trata a respeito de algumas coisas que o homem faz por causa do pecado e que desagrada a Deus. Porque Deus não pode se misturar com o pecado, Deus não pode ser conivente com o pecado. Então, tudo que é contra Deus, contra a vontade de Deus na nossa vida, é o que nós chamamos de pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, ok? Então, aqui, esse texto inclui dois tipos de pecado que desagrada a Deus. Um deles é a idolatria. Você vai ver aí no versículo de número 23.
e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui Paulo fala um pouco a respeito da idolatria, que não é o tema da nossa noite, então nós vamos entrar nesse detalhe, tá? Mas só para vocês entenderem que esse capítulo de Romanos, ele trata a respeito de coisas que desagradam a Deus. E aí, então, aqui ele vai falar a respeito da homossexualidade, né? Que na realidade Deus diz que quando o homem ele entra numa situação onde ele se preocupa mais em agradar a criatura do que o Criador, ou seja, ele tira o Deus do centro da sua vida e coloca o homem, coloca a si mesmo, é o que nós chamamos de egocentrismo, todas as coisas viram em torno de mim. Então o que me traz prazer é o que eu vou fazer, né? E a palavra de Deus ela é muito, muito enfática aqui, que pelo homem ter se rebelado contra Deus, e isso foi lá no Éden, na queda, desde aquele momento o homem se rebela contra Deus, né? Aquele que era a criatura que foi criada por Deus se tornou inimiga de Deus, né? Então agora Paulo está dizendo aqui aos Romanos, no versículo 24, que uma vez que o homem se corrompeu, que o homem se entregou às suas vãs paixões, que ele se entregou àquilo que ele quer fazer, ele não dá muita trela para Deus, porque na realidade até hoje é assim, né? O ser humano ele vai buscar Deus quando é interessante para ele, quando não é interessante ele nem lembra que Deus existe. Especialmente quando alguma coisa que ele vai fazer, a palavra de Deus vai contra, ele começa a questionar a Deus o porquê que tem que ser assim. Por que não pode ser como eu quero que seja? E aí então o apóstolo Paulo no versículo 24 vai dizer, por isso Deus entregou os tais homens à imundícia. Ele chama de imundícia. Veja aqui, né? O próprio Deus está chamando o que ele vai falar agora de imundícia, tá? E ele fala que os nossos pecados são como trapos de imundícia. Me permitam aqui fazer uma colocação a respeito do que é o trapo de imundícia, né? Que na realidade as melhores coisas que nós fazemos na presença de Deus é visto como trapo de imundícia, ou seja, como se fosse um absorvente da mulher na época de menstruação, só para vocês terem uma ideia. E o apóstolo Paulo, então, aqui está tratando aquilo que ele vai tratar agora, e diz que Deus veio como imundícia, pois Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então veja que essa questão de desonrar o corpo entre si, para Deus é uma coisa imunda. Tá? Pois eles mudaram a verdade de Deus a mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, ok? Bendito eternamente, amém. Por causa disso entregou Deus às paixões infames. Ele chama aqui de uma paixão infame, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com os homens e mulheres, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja que uma vez que o homem distorce aquilo que Deus fez, ele muda a natureza das coisas, porque vocês vão de convir comigo que a questão da homossexualidade, o homossexualismo, ele vai contra a natureza, porque se as pessoas optarem por serem homossexuais, a nossa, como se diz, a raça humana está em extinção, vai entrar em extinção, porque não tem como se procriar. Apesar que você pode levantar o dilema, não, mas não é que todo mundo tem que ser, mas tem aqueles que são. Então, ok, mas vocês, a ideia é ver a posição da igreja em relação ao tema abordado. A igreja tem a ideia bíblica, a Bíblia é contra, né? A Bíblia ela diz aqui que ele entrega os homens a essas paixões infames, né? Cometendo torpeza e recebendo sobre si a merecida punição do seu erro. Seguindo um pouquinho no texto, você vai ver no versículo 28, ele diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Isso para Deus é uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, né? Cheios de toda injustiça. Aí a gente vai ver uma lista de coisas que não tem a ver somente com o homossexualismo, essa questão do homem se rebelar contra Deus, mas uma questão de coisas aqui que a gente vai poder identificar que são também coisas que desagradam a Deus, né? Malícia, avareza, maldade,
possuís de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo ele as sentenças de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que eu queria deixar para vocês, para que haja, se de repente houver um debate, alguma pergunta aí, a posição da igreja é exatamente essa, biblicamente falando. Homossexualismo é pecado como essa outra lista de pecado que foi colocada aqui. Né? Se você atentar ao texto que nós vemos, existe uma lista de pecado que foi colocada aqui. Então o homossexualismo é tão pecado quanto. E se trata-se de pecado, tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Porque a palavra de Deus diz que o homem tem que se converter, né? Voltar atrás, né? Se arrepender dos seus pecados, para que haja salvação. Né? E o que é se converter? Se converter é mudar de rumo. Se converter é mudar de direção. Né? Você que dirige deve saber isso. Né? Se você está indo numa via e de repente você vê proibido virar à direita, é proibido convergir à direita, proibido convergir à esquerda, então se vê uma placa de contramão, você é obrigado a fazer uma conversão, ou seja, você é obrigado a mudar de rumo, você é obrigado a mudar de direção. E coisas que desagradam a Deus, a igreja não pode apoiar. Então vocês são contra os homossexuais? Nós não somos contra os homossexuais. Nós somos contra a prática do homossexualismo. Mas uma coisa tem a ver com a outra. Concordo com você. Porém, o que eu quero dizer é que nós amamos os homossexuais no sentido de que eles são pessoas como nós. Que de repente o meu pecado pode não ser homossexualismo, mas pode ser um outro. Que desagrade a Deus, que de repente pode estar incluído nessa lista que foi dita. Porém, nós temos que nos colocar na presença de Deus e buscar não cometer esse pecado. Né? O próprio Jesus, eu creio que se chegasse algum homossexual, a Bíblia não trata a respeito disso, pelo menos eu não lembro, de um homossexual chegar até Jesus, com certeza ele não iria escorraçá-lo, mas iria mostrar para ele que ele estava errado, que ele deveria voltar a fazer as coisas como deveria ser feito, se arrepender dos seus pecados e viver a vida como Deus colocou. A Gênesis vai dizer que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os fez. Tudo que sai fora disso é invenção humana. Mas e o amor, pastor? O amor... Eu não sei até onde isso é um verdadeiro amor. Talvez seja uma atração, mas uma coisa é certa, é algo que desagrada a Deus. E se desagrada a Deus, a posição da igreja é contrária. Então o homossexual não pode ir na sua igreja? Sim, ele pode. Será muito bem recebido lá. Porém, ele vai saber qual é a ideia que nós temos a respeito do homossexualismo. Que em determinado momento, se ele quiser fazer parte da nossa igreja, se ele quiser ser batizado, ele vai ter que ter uma mudança de vida. Porque a palavra de Deus mostra que isso é errado. Né? Deus criou de um jeito e o homem está tentando, pela sua natureza caída, mudar tudo. Então essa é a posição da igreja. Nós somos bíblicos. Se a Bíblia apoiasse, nós apoiaríamos. Mas a Bíblia é contra. Então, se a Bíblia é contra, nós também somos contra. Mas volto a dizer, todo homossexual é bem-vindo dentro da igreja. Porém, ele vai ver que ali ele vai ter que ter uma mudança, para que possa fazer parte de uma membresia da igreja. E em relação ao mundo aí fora, se nós tivermos que colocar a nossa posição é contrária ao homossexualismo. Nós não podemos ser coniventes com isso, porque Deus não é conivente com o pecado. Então, se nós somos seguidores de Deus e queremos seguir aquilo que Ele nos ensina, nós temos que ser coniventes com o que Ele nos mostra. Não só com o homossexualismo, mas com qualquer outro pecado que desagrade a Deus. A gente tem que mostrar a verdadeira vontade de Deus na vida da pessoa e mostrar para a pessoa que deve haver arrependimento. Porque Cristo faz nova todas as criaturas. Então... E ele não pode também, por ser Deus assim como o Pai, ele não pode ser conivente com o pecado. Então eu espero que você tenha entendido que a nossa posição é bíblica.
E o texto que nós mostramos é um texto que vai mostrar, está mostrando para você que é algo que é contra a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser fazer parte da nossa igreja, você é muito bem-vindo, você que está nos visitando. Você pode participar virtualmente agora enquanto estamos aí na nossa pandemia, né? Reclusão, mas assim que nós estivermos congregando fisicamente novamente, você é muito bem-vindo. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu gostei, não gostei. Isso é uma democracia, você tem todo o direito de se manifestar. Mas a posição da igreja tem que ser colocada biblicamente, e essa é a nossa posição. Espero ter contribuído aí para o debate que vocês possam abrir aí nessa página. Que Deus abençoe cada um de vocês.